Bom dia, meus irmãos. Dizer que é uma alegria imensa, imensa poder retornar aqui à Igreja Presbiteriana da Barra. Eu estive aqui falando para os casais, acho que no segundo semestre do ano passado, está vendo a Anjinho, o Ronald ali, talvez lembrem melhor aí da data, mas é uma alegria poder estar aqui de novo no domingo, rever irmãos amados, olhar, né, para a estrutura, aqui onde a gente tanto foi abençoado, né, ver Tony, irmãos queridos, né, onde a gente pôde ser ensinado, instruído nos caminhos do Senhor. Fomos muito amados e continuamos, né, sendo amados, temos contato com muitos dos irmãos ainda muito frequente. Então, quero dizer que é uma alegria poder estar aqui. Bom, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro de Abacuque. A gente vai fazer a leitura do texto a partir do versículo 12 do capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, versículo 12, e nós iremos até o capítulo 2, o versículo 1. Eu peço desculpa aos irmãos, eu esqueci, a gente lá na nossa igreja, a gente usa a versão NAA, então talvez ao fazer a leitura esteja um pouquinho diferente da versão dos irmãos. Mas essencialmente o texto vai ficar assim, bem parecido, né? Nada muito discrepante. Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 12 até o primeiro versículo do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas, quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Porque trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. O inimigo pesca todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez, vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza nesse momento de reflexão. Santo Deus, nós estamos aqui, Deus, reunidos como igreja, Deus, para cultuar o Teu santo nome, para louvar o Senhor e para sermos instruídos, Deus, no contato com a Tua palavra. Deus amado, nós te suplicamos, Deus, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, Deus, o Senhor possa falar conosco, Deus, que o Teu Santo Espírito possa dar clareza, Deus, na reflexão acerca das Sagradas Escrituras. Deus, que o Senhor não permita, Deus, que o contato com a Tua palavra seja contato tão somente com informação vazia, que não é distinta, Deus, da leitura de qualquer outro livro, mas que haja transcendência, Deus. Pai, que Teu Santo Espírito possa transformar o nosso coração, Deus, que nós possamos ter os nossos afetos, Deus, alargados, Deus, a fim de que possamos Te amar mais, temer mais o Teu nome, Deus, ansiarmos ainda mais por uma vida santa, Deus, que glorifique, Deus, o Evangelho que nos alcançou. Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus nós Te pedimos que o Senhor faça assim. Deus amado, nós Te pedimos isso, Deus, para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Amém. Amém.
Meus irmãos, eu não sei quantos, né, estão bem familiarizados com o livro de Abacuque. O livro é um livro bem curtinho, então eu desde já gostaria de, se você ainda não fez isso, gostaria de te encorajar a fazer a leitura de todo o livro. O livro é um livro bastante desafiador, quando a gente começa a se ambientar no contexto. Trata-se da busca do profeta Abacuque pela presença do Senhor, clamando ao Senhor pela nação. Ele está profetizando em Judá, no Reino do Sul, por conta do crescimento da iniquidade dentro de Judá. E por conta do crescimento, do aumento do pecado, ele levanta a sua voz em clamor a Deus, pedindo que o Senhor intervenha, pedindo que Ele transforme o contexto, transforme a história na qual eles estão imersos. Só que de forma surpreendente, a resposta de Deus à indignação de Abacuque contra o pecado é a seguinte: Deus, ele avisa a Abacuque que ele vai usar uma nação extremamente perversa, iníqua, como instrumento de disciplina sobre o reino de Judá. Deus levantaria os caldeus. Então, não se tratava de um povo que temia o nome do Senhor, não se tratava de um povo que era fiel ao Senhor. Pelo contrário, era um povo extremamente perverso, que confiava na força do seu próprio braço, acreditava que todas as conquistas que eles tinham eram merecidas, afinal de contas eles eram fortes, afinal de contas eles eram cruéis, eles debochavam dos príncipes, debochavam dos reis. Então, esse povo que é usado pelo Senhor como instrumento de disciplina. Obviamente, Abacuque, quando ouve essa resposta vinda da parte do Senhor, ele fica um tanto quanto perplexo, porque se ele está descontente, está indignado com o crescimento da iniquidade, como aceitar como resposta aquilo que Deus apresenta como solução para os dias em que ele está vivendo? O envio de um povo extremamente perverso e iníquo para ser tratado como meio de disciplina para o povo de Judá. E, diferentemente do que acontece com outros profetas, o anúncio da mensagem de Abacuque, ele não se dá somente de forma propositiva, ele não somente vai dizendo tudo o que vai acontecer, mas é estabelecido em forma de diálogo, onde Abacuque ele ouve aquilo que Deus está lhe oferecendo como resposta e ele devolve a Deus como questionamento, como indignação, como queixa. Então, todo o fluxo do texto do livro de Abacuque, creio que pode ser aplicado muito bem às nossas próprias vidas, porque por vezes nós vivemos situações assim, em que é difícil a gente conciliar a natureza de um Deus santo, perfeito, justo, com circunstâncias adversas, momentos cruéis, momentos em que a justiça parece que deixou de existir. Então, gostaria de convidá-los a acompanhar com bastante atenção esse texto. Na nossa relutância em aceitar nada mais do que a realização da nossa própria vontade, olhar para o curso que um Deus soberano dá à história, por vezes pode parecer incompreensível. Quando a gente estava esperando a nossa primeira filha, eu e Elaine, o Tony brincou aqui, né, chamando a Elaine de prima, é que minha esposa ela é descendente de japonês, assim como a esposa dele, a Kátia. Quando nós estávamos esperando a nossa primeira filha, a Luísa, a gente começou a maratonar a leitura de livros, falando sobre sono infantil. A minha esposa é psicóloga, e ela falava, não, ela não se contentava em ler, ela queria que eu lesse junto com ela, os livros sobre hábitos de sono. Não, você tem que ler junto comigo. Ah, tá bom, vamos ler. E teve um que despertou bastante a minha atenção. Um pediatra, ele falava sobre hábitos de sono infantil e ele dizia sobre a importância de não permitir que a criança adormecesse no nosso colo antes de colocá-la no berço. E ele defendia a sua tese. Ele falava que se a criança adormecesse no nosso colo, essa seria a última lembrança que ela teria. E se ela acordasse no meio da noite, ela ia ficar assustada. Afinal de contas, ela dormiu no colo de alguém e acordou no berço sozinha. Mas se ela dormisse no berço, olhando para os seus brinquedos, olhando para o ambiente onde ela está, caso ela acordasse, ela está num ambiente familiar. Tudo faria sentido para ela. E ele começa até
a trazer esse princípio para a nossa própria vida. Ele falou assim, imagine você, se você vai deitar na sala e de repente você acorda no seu quarto, ou se você vai dormir no seu quarto e de repente acorda na casa, né, de um outro familiar seu. Então ele falava sobre a importância de fazer com que o ambiente todo se torne familiar no momento em que a criança adormece. Por que eu estou falando isso? Quando eu estava aqui na igreja, congregando aqui, fui muito ensinado nas salas da escola bíblica aqui, através da vida do presbítero Tony e outros irmãos que tanto me abençoaram, nós utilizávamos, não sei se ainda é utilizado aqui, um livro chamado Doutrinas Essenciais da Fé Cristã, do R.C. Sproul. E nesse livro, um dos temas abordados são os atributos de Deus, os atributos do Senhor. E é importante nós termos em mente os atributos do Senhor, saber quem Deus é, porque em alguns momentos nós passaremos por situações em nossa vida que pouca coisa vai fazer sentido. Assim como não fazia sentido para o profeta Abacuque. Não fazia sentido ver a iniquidade crescendo em Judá, não fazia sentido ver um povo iníquo sendo utilizado como instrumento de justiça. Mas tudo isso estava dentro dos planos de um Deus soberano e todo-poderoso. E quando a gente vai lembrando acerca dos atributos do Senhor, acerca da doutrina da providência, por exemplo, em que nós somos ensinados de que se uma folha cai, foi porque Deus assim o quis. Se o vento sopra, foi porque Deus assim o quis. Se o mar, as ondas do mar findam na praia, foi porque Deus assim o quis. Se os planetas continuam girando cada um na sua órbita, foi porque Deus assim o quis. Se a chuva cai, se frutos nascem, se o sol nasce, se o sol se põe, tudo se dá porque Deus assim o quis. A doutrina da providência. Deus também é um Deus imutável, Ele é um Deus que não muda. Ele não tem rompantes de temperamento. Então Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Por isso Ele se revela como o eu sou. Ele é o único que pode se apresentar dessa maneira. Então, em momentos em que poucas coisas parecem fazer sentido, é importante que nós lembremos quem Deus é. Parece que é algo muito elementar, muito óbvio, mas um dos grandes desafios para o nosso próprio coração é pregar para o nosso coração as certezas que nós temos acerca de Deus. Eu gostaria de te convidar a abrir as Sagradas Escrituras em Atos, no capítulo 4. Mantenha o texto marcado aí em Abacuque, mas vamos dar uma olhadinha lá em Atos, capítulo 4. Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. Esse texto fala sobre o momento em que alguns discípulos foram presos por anunciar o Evangelho. Diz o seguinte: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então a gente está vendo aqui o início da perseguição à igreja cristã.
Os discípulos, após terem presos, sofrerem ameaças por pessoas que tinham poder e autoridade para levar essas ameaças a cabo, esses discípulos eles não investem tempo algum pedindo que Deus os livre. Eles não investem tempo algum pedindo que Deus possa preservar a vida deles. Eles não investem uma linha do texto em que nós lemos pedindo para que o Senhor possa fazer com que aqueles opressores, aquelas pessoas que os perseguiam, pudessem ser mortas, pudessem ser afastadas, pudessem ser destituídas de seus cargos, de forma alguma. O que aqueles discípulos fazem é simplesmente trazer à memória quem Deus é. Eles começam a fazer exatamente como o pediatra nos orienta quando a gente vai colocar, da história que eu falei para vocês, quando ele vai colocar a criança para dormir, é colocar cada uma das coisas em seu devido lugar. Deus continua sendo o criador de todas as coisas. Deus continua tendo o domínio da história em suas mãos. As profecias que tinham sido anunciadas no Antigo Testamento estavam se cumprindo. O povo, as autoridades haviam se rebelado contra o ungido do Senhor. E Deus ergueria sua mão para fazer os prodígios, enquanto aquelas pessoas anunciavam o Evangelho e aqueles que foram separados, predestinados para a salvação, iriam sendo salvos. Trata-se de trazer à memória quem Deus é. Lembrar quem Deus é nos dá ousadia para orar pelo improvável. Nos dá a certeza de que a nossa vida não está entregue ao acaso. E quando a gente olha para a oração de Abacuque, é importante a gente entender que não é sem motivo que Abacuque ele demonstra certa insatisfação com Deus quando ele questiona acerca daquilo que aconteceria ao povo de Judá. Quando a gente olha para a resposta de Abacuque, talvez a gente possa, se a gente fosse trazer para os nossos dias, nós poderíamos achar que Abacuque agiu de uma forma um tanto quanto herege, porque ele não estava se submetendo à vontade do Senhor. Afinal de contas, Deus avisou a ele que traria juízo sobre Judá, e Abacuque ele continuou questionando a Deus e não aceitando aquilo que Deus disse que faria. Só que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um outro aspecto. Se por um lado é super importante nós termos um conhecimento claro acerca de quem Deus é, conhecer os seus atributos e sabendo que a natureza de Deus não muda, a despeito daquilo que as circunstâncias insistem em falar para os nossos ouvidos, é importante nós fazermos uma distinção entre incredulidade e dúvida. Quando a gente olha Abacuque relutante em aceitar aquilo que Deus está falando, nós não podemos entender que isso é uma demonstração de rebeldia, não é ter Deus como sendo alguém que não tem sabedoria o suficiente para conduzir a história, mas é de alguém que está verdadeiramente engajado em acomodar a vontade de Deus em seu coração. Eu não sei quanto a vocês, mas já vivi alguns episódios na minha vida em que foi muito difícil olhar para as circunstâncias e entender que a vontade de Deus passava por esses eventos. Era difícil olhar para cada um desses eventos e entender que faziam parte de um propósito eterno. E em circunstâncias assim, é importante nós fazermos essa distinção entre incredulidade e dúvida. Um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, ele fala uma coisa muito interessante. Porque, por vezes, na nossa preocupação em não parecermos irreverentes em relação à palavra de Deus, nós podemos agasalhar uma dose ainda maior de rebeldia do que alguém que questiona o Senhor em oração. Porque quando a gente duvida, quando a gente questiona, quando a gente pergunta a Deus o propósito daquilo, nós estamos diante de alguém que verdadeiramente está interessado em fazer com que tais circunstâncias sejam acomodadas no seu coração. Aquele que questiona, aquele que pergunta a Deus, ele não se afasta do Senhor, porque ele sabe que aquele que fez a ferida é que tem o poder para poder fazer a sutura. Aquele que abriu a chaga é que tem o poder para curá-la.
Então, até mesmo quando eu converso com pessoas no gabinete pastoral, eu não tenho a menor crise com pessoas que, por vezes, têm dificuldade em aceitar a realidade tal qual ela se apresenta. Contudo, existem pessoas que se contentam com meia-verdades ou com uma certa resignação rápida, veloz, mas, no fundo, agasalham um ressentimento contra Deus no seu coração. E dizem então somente, bom, Deus é soberano, Deus cuida de todas as coisas. Mas, no fundo, estão agasalhando ressentimento e raiva contra Deus. Mas, na sua velocidade, na sua pressa, em querer parecer ortodoxo em relação às Sagradas Escrituras, não tratam do próprio coração com a palavra. E quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente vê vários homens de Deus nos Salmos, pessoas que questionaram o Senhor acerca de eventos que estavam acontecendo na história de Israel, nas suas próprias vidas. E de uma coisa nós podemos ter certeza, não existiu um cristão em toda a história que buscou o Senhor com um coração sincero, apresentando suas dúvidas, suas queixas e suas dores, que saiu da presença do Senhor sem resposta. Quando a gente não se acomoda com respostas superficiais, quando a gente procura encarar honestamente circunstâncias que ferem o nosso coração, que provam a nossa fé, isso promove crescimento em nossas vidas. Isso promove crescimento em nossas comunidades locais. Isso promove crescimento no nosso coração, na nossa relação com Deus. Quando a gente olha para a oração de Abacuque e a gente percebe que à medida que o Deus, ele apresenta aquilo que ele pretendia fazer ao povo de Israel, e Abacuque questiona, a gente não vê Abacuque fazendo como Jonas, dando as costas e indo embora, a gente não vê Abacuque dizendo que desiste de ser profeta, se escondendo numa caverna, mas ele permanece na presença do Senhor. Então, o sinal de maturidade não significa ficar em silêncio, não significa fugir, mas significa permanecer diante de Deus. Ainda que as circunstâncias nos pareçam difíceis de serem digeridas. Eu não sei exatamente o momento da sua vida em que você está atravessando, o momento que a igreja, a comunidade local está atravessando, mas por vezes nós vivemos desafios que compreendem dimensão individual, nossa vida pessoal, a nossa relação com o nosso cônjuge, nossa vida profissional. Existem circunstâncias que por vezes têm a ver com a nossa vida familiar, a saúde. São questões inesperadas que por vezes se apresentam para nós que nós jamais ousaríamos arquitetá-las como sendo alvo de cuidado, como sendo uma preocupação, e de repente te pegam, te surpreendem, de tal maneira que você não sabe nem como arquitetar um plano para poder enfrentá-las, para confrontá-las, para remediá-las. Histórias que nem nos seus dias mais adversos você teria criatividade para poder imaginar que passaria por momentos assim. Isso acontece com várias pessoas ao redor do mundo, isso acontece com várias igrejas ao redor do mundo, isso acontece com várias cidades ao redor do mundo. Nós estamos numa cidade em que nós temos os nossos desafios. Temos a violência, temos um país, estamos num país que nós também temos os nossos desafios. Eu, na igreja onde eu sou pastor auxiliar, nós também temos os nossos desafios enquanto igreja. Creio que aqui os irmãos também devam ter. Eu também me levanto todos os dias, que eu sou bivocacionado, então todos os dias me desloco para o local de trabalho, tenho meus desafios no ambiente de trabalho, tenho os desafios com as pessoas com as quais eu me relaciono. E por vezes, por mais que nós procuremos ser previdentes em relação às coisas que possam acontecer nas nossas vidas, para poder evitar problemas maiores, nós somos surpreendidos por circunstâncias que
nós não imaginávamos que precisaríamos enfrentar. Tenho certeza que Abacuque jamais imaginou que eu lhe ouviria do Deus Santo como resposta dizer que o remédio para tratar a iniquidade de Israel seria levantar um povo extremamente iníquo e perverso para poder servir como instrumento de disciplina. Isso traz tanto transtorno ao coração de Abacuque que ele diz que é difícil entender que Deus ele pode se comportar assim, tratando pessoas como animais, governando como se não fizesse distinção entre as pessoas e os animais que se rastejam, e permitindo como se os inimigos pudessem arrastar as pessoas como se fossem peixes do mar. Aqui nessa igreja, minha família foi muito amada no momento em que representou um dos grandes desafios da nossa vida familiar. Foi quando a minha esposa teve um diagnóstico de câncer de mama. Então, a gente estava muito feliz com o nascimento da nossa segunda filha. E você jamais imagina atravessar uma situação como essas. Você não imagina que tal coisa possa habitar o teu imaginário, mesmo nos teus dias mais sombrios. Imaginar que a sua esposa, com um filho praticamente recém-nascido, tem que lidar com quimioterapia, radioterapia. Então, da mesma forma que foi um episódio muito inesperado, muito difícil, e é difícil a gente olhar para o contexto familiar, alimentar uma criança de 1 ano, troca de fraldas, e harmonizar tudo isso com remédios para enjoo, quimioterapia, radioterapia, o medo de saber se o tratamento vai ser eficaz ou não. Então, nesse momento nós fomos profundamente amados por essa igreja, por isso somos profundamente gratos por ela. Só que da mesma forma que nós vivemos esse episódio, talvez você também possa atravessar algo semelhante a isso. É a demissão que se dá de forma inesperada, é um diagnóstico médico que você preferia encaixar outras palavras no laudo que lhe foi entregue. É a relação com o cônjuge, a relação com o filho. Então, quando a gente olha para a nossa vida e procura extrair os princípios que Abacuque vai nos apresentando, nós começamos a perceber o quanto é útil nós estabelecermos algumas estacas na forma como nós conduzimos a nossa própria vida. É importante nós sabermos que o Deus que nos chamou, o Evangelho que nos alcançou, a forma como nós fomos transformados, as promessas do Senhor para nossas próprias vidas, de chegará um dia em que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas. Talvez você olhe para essas promessas e diga, bom, mas como isso pode ser conciliado com meus dias, com os desafios que eu enfrento atualmente? Como isso pode ser conciliado com o desemprego, com a dificuldade financeira? Como isso pode ser conciliado com a luta na relação com o meu próprio filho? Como isso pode ser conciliado com um problema no álcool, com álcool? Como isso pode ser conciliado com o vício em pornografia? Como isso pode ser conciliado com tantos desafios? Aqui a gente poderia enumerar bastante, porque a gente é bastante criativo para poder pecar e para poder se meter em rascadas. E mesmo quando a gente não se mete, elas parecem que nos encontram. Como nós poderíamos conciliar tudo isso? Então, creio que a primeira coisa que eu gostaria de deixar para os irmãos como uma grande recomendação é não se apressem para convencer o seu próprio coração de que o nosso Deus é um Deus soberano e amoroso, sem que antes você invista tempo apresentando a Ele o tamanho da sua dor. Sem que você seja honesto o suficiente para dizer que você precisa do auxílio, precisa do cuidado. Porque só é tratado, só tem a ferida tratada quem realmente reconhece que está ferido. E é isso que Abacuque está fazendo. Ele olha para o povo de Judá com tantas promessas repousando sobre o povo e ele não consegue aceitar o fato
de que isso faça parte de um plano que inclua um povo extremamente iníquo sendo usado como instrumento de justiça. Mas ele não vai embora, ele permanece. Quando a gente olha para o capítulo 2, no versículo 1, Abacuque diz: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei para a minha queixa. A torre de vigia, esse lugar na fortaleza, esse posto de observação, existe um consenso entre muitos comentaristas bíblicos que aqui Abacuque ele não está falando de um lugar físico, ele não está falando realmente de um lugar onde um sentinela fica, mas ele está querendo se referir à postura do coração do profeta. Permanecer na torre de vigia. Permanecer aguardando para ver o que vai acontecer. Parece um tanto quanto óbvio, mas às vezes a gente ora ao Senhor fazendo perguntas, apresentando questionamentos, como se nós estivéssemos nos livrando de alguma responsabilidade, de algum peso. E nós simplesmente falamos e vamos embora, sem aguardar a resposta, sem nutrir expectativa de que Deus vai nos responder. Só que quando a gente reflete acerca de um dos atributos de Deus, é a certeza de que nós nos relacionamos com um Deus que é um Deus pessoal. E se Ele é um Deus pessoal, nós podemos ter a certeza de que Ele não nos deixará sem resposta. E é isso que Abacuque faz. Ele permanece na torre de vigia. Ele quer ver aquilo que Deus vai fazer. O profeta ele nos ensina aqui a cultivar uma expectativa confiante de que Deus falará. E se orar é falar com Deus, é importante que a gente pergunte para o nosso próprio coração: qual o tamanho da confiança que nós temos de que Deus vai nos responder? Qual o tamanho da confiança que você tem de que a sua oração não ficará sem a resposta? E quando eu digo oração ficar sem resposta, eu não digo fazer exatamente o que nós queremos. Porque no processo de oração, não significa que Deus ele vai se moldar à nossa vontade, mas a nossa vontade é moldada à vontade do Senhor. Isso se dá em meio à realização daquilo que nós não imaginávamos que poderia acontecer, ou por vezes se dá através do consolo necessário para que nós passemos pela provação. Quando eu lembro aqui da Igreja Presbiteriana da Barra, eu me lembro de um tempo em que irmãos foram profundamente abençoados aqui nesse lugar. A Igreja Presbiteriana da Barra, se você olhar nos agradecimentos de uma das teologias sistemáticas mais respeitadas do nosso país, a gente vai ver lá linhas de agradecimento à Igreja Presbiteriana da Barra, a teologia sistemática escrita pelo pastor Franklin Ferreira. Se a gente olhar para Paris, tem um pastor, Davi Homer, que foi instruído, formado na Igreja Presbiteriana da Barra. Se a gente olhar para a Espanha, para a cidade de Granada, a gente vai se deparar com o pastor João Cardoso, que também estudou e foi formado na Igreja Presbiteriana da Barra. Se nós olharmos para algumas igrejas aqui do nosso entorno, nós veremos pastores que foram formados na Igreja Presbiteriana da Barra. Então eu sei que a Igreja Presbiteriana da Barra também enfrenta seus desafios, assim como a Igreja do Redentor, assim como várias igrejas enfrentam seus desafios. Mas quando a gente começa a fazer o exercício de lembrar quem Deus é e tudo que Ele tem feito ao longo da nossa história, nós percebemos que temos muito mais a agradecer do que para pedir. Abacuque, quando ele apresenta essa oração, se nós parássemos na indignação de Abacuque, talvez nós poderíamos dizer que isso aqui é combustível para pessoas que dizem que nós devemos colocar Deus contra a parede até que Ele atenda aquilo que nós estamos pedindo que Ele faça. Mas não é isso que acontece. O profeta Abacuque, ele entende que ele é um homem finito, confinado no tempo, pequeno. E por isso, apesar de
apresentar seus questionamentos, suas dúvidas, a sua indignação diante do Senhor, ele também sabe que ele está diante de um Deus Todo-Poderoso. E o final do livro, ele se dá de forma fantástica. Porque o que traz consolo ao coração de Abacuque não é ouvir de Deus que Deus abriria mão de fazer aquilo que pretendia fazer, a utilizar um povo iníquo como instrumento de disciplina. O contato da indignação do profeta com o poder e a glória de um Deus Todo-Poderoso é que essa indignação, ela se converte em palavras de adoração a Deus por quem Ele é. E uma das coisas mais marcantes que eu vivi na minha vida, enquanto estive aqui congregando na Igreja Presbiteriana da Barra, foi ouvir um diácono que estava com um tumor no cérebro, com a cabeça raspada, de cadeira de rodas, chegar à frente da igreja para poder dizer essa oração. Nosso saudoso Gilberto, irmão Gilberto Aguilar, a partir do versículo 17, do capítulo 3, o profeta, a despeito de ouvir a sentença que era difícil acomodar no seu coração, era difícil conciliar um Deus santo, justo e bom com o aviso de que haveria um povo iníquo para exercer justiça. O profeta termina o seu livro dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e dos currais, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. O texto por si só, ele é repleto de beleza. Mas imaginem o que é ouvir essas palavras de um homem que tem um tumor no cérebro, de cadeira de rodas, com a cabeça raspada, falando isso diante de toda a igreja. Foi uma das coisas mais impactantes da minha vida que eu guardo no coração com muito carinho. E eu gostaria de encorajar os irmãos a cultivar no coração essa fé teimosa que insiste em permanecer diante do Senhor, confiando no seu amor, ainda que todas as circunstâncias nos digam o contrário. Porque a partir do momento que nós começamos a lembrar de quem Deus é, nós não podemos prescindir daquela que foi a maior revelação do amor de Deus na nossa história. Porque quando a gente olha para todos os seus atributos, quando nós lembramos da providência, da imutabilidade, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, nós também não podemos esquecer que esse amor também foi demonstrado de forma cabal quando esse mesmo Deus que faz com que os nossos corações continuem pulsando, com que os nossos pulmões continuem inflando, como que haja o ar que nós respiramos. E eu particularmente tenho aprendido a valorizar esses pequenos detalhes de forma muito especial, porque hoje eu também tenho um pai acamado e a gente começa a olhar para isso com um olhar bastante diferente. A gente começa a pensar que não é simples, não é ordinário caminhar com as próprias pernas, não é ordinário ter o nosso sistema digestivo funcionando como deve funcionar, não é ordinário nós deglutirmos o alimento como deveríamos deglutir. Tudo isso é expressão de graça. E esse mesmo Deus que graciosamente tem nos dado todos esses presentes, Ele nos deu o maior de todos os presentes enviando seu Filho Jesus Cristo, para que pudesse caminhar por esse mundo, viver uma vida santa. E quando a gente olha para a demonstração do caráter desse Deus que expressou de forma perfeita quem Ele é em Jesus Cristo, Ele se mostra como o Deus da parábola do filho pródigo,
que apesar dos nossos pecados e da nossa iniquidade, que por vezes extrapolam todos os limites que a gente pudesse conceber, Ele está sempre de braços abertos para nos receber de volta. Apesar da gente fazer de tudo para poder dissipar a herança e gastar tudo com os nossos próprios prazeres, Ele está pronto a nos colocar anel nos dedos e sandália nos pés e fazer uma festa quando a gente se volta para Ele em arrependimento e fé. Então é importante que nós aprendamos a ter uma fé teimosa para que, mesmo quando as circunstâncias insistirem em falar para os nossos próprios corações, que esse mesmo Deus perdeu o controle da história, é importante que nós lembremos que nós devemos fazer o trabalho orientado por aquele pediatra do livro lá do início. Que a gente possa investir tempo olhando para cada coisa e sabendo que cada uma continua no seu lugar. Deus continua sentado no trono. Deus continua reinando. Deus continua imutável. O seu amor continua sendo eterno. E a obra que Ele realizou ao entregar seu Filho na cruz do Calvário continua sendo a expressão mais eloquente do amor dEle pela minha e pela tua vida. Nos dias em que nós vivemos, nós, por vezes, somos muito tentados a nos perguntarmos, mas, tá bom, mas o que eu ganho com isso? Eu quero resolver meus problemas pessoais, eu quero resolver meu problema do desemprego, eu quero resolver o problema do relacionamento com meu filho, com a minha filha. Eu quero que esses problemas sejam resolvidos. O Evangelho nunca prometeu que Ele nos resolveria todos os problemas. Isso nunca nos foi prometido. E a oração de Abacuque, ao final do texto, é a expressão cabal de que isso é uma grande falácia. Porque o que o profeta diz é, ainda que não tenha nada para comer, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, a promessa que repousa sobre a minha e sobre a tua vida, meus irmãos, é que o amor de Deus é tão maravilhoso, é tão majestoso, é tão grande, que ainda que nos falte o pão, nós encontraremos nele motivo para nos alegrarmos. Porque tudo mais que existe debaixo desse sol será consumido. Tudo passará. Só a palavra dele permanecerá para sempre. E aí sim, chegará o tempo em que nós teremos enxuta dos nossos olhos toda lágrima, em que não haverá mais pranto, não haverá mais despedida, não haverá mais choro. E nós viveremos o eterno hoje com o amado da nossa alma. Então que seja isso sim, o nosso objeto de maior cobiça, de maior anseio, de maior desejo. A intimidade com esse Senhor. Amém?